Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma pequena atualização nesta hora. E agora eu quero compartilhar com vocês o recente pronunciamento do presidente do Brasil a respeito de uma governança global no que tange às mudanças climáticas, uma governança da ONU. Bem, irmãos, eu não falava muito sobre o Brasil, mas as coisas mudaram tanto por lá que sou obrigado de 2 em 2 semanas a falar sobre alguma coisa que acontece no Brasil. Irmãos, vemos aqui Lula fala em governança mundial ligada à ONU para resolver questão climática e forçar países a cumprirem regras. Meus amados irmãos, para os que acompanham a progressão dos acontecimentos na escola de profecia, isto não deveria surpreender, pois nós já falamos muito sobre isto. A propósito, irmãos, eu já vos disse que em setembro de 2024 vai acontecer a reunião, o Pacto do Futuro da ONU. Falaremos melhor sobre isto. Irmãos, vemos aqui. Princípio da soberania impede atualmente que países e organizações imponham condições ou regras a outras nações. Quem falou isto? O presidente do Brasil. De que a soberania impede que organizações imponham regras a outros países e que países imponham regras a outros países. Irmãos, bem, isto é muito parecido com o que falou o Papa de Roma há algum tempo atrás. Vejam, irmãos, Papa rejeita demanda excessiva por soberania e promove ideia de autoridade global. Meus irmãos, é uma estranha coincidência, né? É uma estranha coincidência. Sabem por que eu estou rindo? Porque quando apresentamos estas coisas, muitos adventistas dizem: isto é teoria de conspiração. Bem, bem-vindos à realidade da teoria. Aqui está a teoria de conspiração. E falando isto, irmãos, que o Papa rejeita a demanda excessiva e promove a ideia de autoridade global, eu me lembro de José no Egito. Sim, José foi ter com o faraó, interpretou o sonho. E eu costumo brincar dizendo que José apresentou o seu currículo naquele momento. Ele disse que vem uma crise, vem uma mudança climática, 7 anos de fome. Mas para você conseguir vencer essa crise que vem, precisa de um forte homem, competente, inteligente, dotado do Espírito de Deus para lidar com a questão. E Faraó disse: mas aonde queremos encontrar essa pessoa? Você é que é a melhor pessoa para lidar com isto. De fato, irmãos, o Papa já disse diante dos protestantes americanos que ele é José. Mas não quero entrar nessa questão agora. Vejam, irmãos. Ele disse: quando um bem comum supranacional é claramente identificado, é necessário ter uma autoridade especial legal e concordantemente constituída. Sim. Assim que descobrirmos um bem comum supranacional, internacional, precisamos de uma autoridade para lidar com a questão. E qual é o bem comum hoje? As mudanças climáticas. Precisamos de uma autoridade para lidar com ela. Não é o que falou o presidente do Brasil? Vejam, irmãos, sim? Capaz de facilitar a sua implementação. Ele diz que pensamos nos grandes desafios contemporâneos das alterações climáticas, das novas formas de escravatura e da paz. As mudanças climáticas, a paz mundial, precisam de um líder global para lidar com a questão. Está isto claro, irmãos? Voltamos para o Lula. Vejam, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta terça-feira, 22 de agosto, em transmissão nas redes sociais, que o mundo crie uma governança global ligada às Nações Unidas e com poder de forçar países a cumprir metas de combate ao aquecimento global. E diante destes pedidos, na verdade, a pergunta que fica é: que país do mundo ficará de fora
quem ousará dizer não? O meu país fica de fora. Lembram do que aconteceu lá na Uganda, quando o presidente Museveni criou aquela lei, agitando os governos do mundo? Ele perdeu o financiamento do FMI. Qual país ficará de fora? Lemos, irmãos. Se a ONU não tiver um poder de governança, diz o presidente do Brasil, a gente não resolve a questão climática. Está aqui, irmãos. Para resolvermos a questão climática, precisamos de uma governança mundial, de uma autoridade global. Ele diz que, então, a gente precisa ter uma governança mundial, que em determinadas circunstâncias e casos decida e a gente seja obrigado a cumprir. Queridos, ele já falou tudo. Ele já falou tudo. Teoria de conspiração. O que é isto agora? Veja, irmãos, por exemplo, ele diz que o Acordo de Paris, tudo bem, então vamos estabelecer regras. Vamos estabelecer regras. Irmãos, eu já havia falado disto com vocês, só que às vezes muitos não acreditam. Como eu disse, em setembro do próximo ano, vai acontecer a reunião do Pacto do Futuro da ONU para criar uma plataforma de emergência internacional. Vejam, está aqui, Pacto para o Futuro da ONU. Busca poderes de emergência para choques globais complexos. E um documento recente da ONU, eles já mostraram quais são esses possíveis choques globais que o mundo espera. Mudanças climáticas, possíveis pandemias, ataques cibernéticos e outras coisas. Para tal, precisamos de uma liderança global para lidar com esta questão, irmãos. Vejam, o documento dá vários exemplos do que poderia acionar a autoridade de emergência, incluindo grande evento climático, futuros riscos climáticos, interrupção da conectividade digital, grande evento sideral. E parece que há muita pressa neste assunto. Irmãos, quando nós lemos em Apocalipse capítulo 17, Apocalipse capítulo 17, a palavra de Deus, o Deus que não é pego de surpresa, Deus não adivinha o futuro, Ele conhece o futuro. Diz aqui, Apocalipse capítulo 17, verso 12, os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão com a besta autoridade como reis. Verso 13, eles têm um único propósito e darão seu poder e autoridade à besta. O que farão? Verso 14, guerrearão contra o Cordeiro, contra Jesus Cristo, mas o Cordeiro os vencerá. Aleluia! Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis. Irmãos, o meu coração se aquece ao ver a profecia bíblica se cumprindo diante de nós. O meu coração fica maravilhado em saber que temos um Deus que previu os eventos mundiais que estão decorrendo nos nossos dias. Brevemente nós veremos o mundo agitado com esta questão. O mundo tem pressa em resolver essa questão e nós precisamos ter pressa em correr para os braços de Jesus. Nós precisamos ter pressa em ter a certeza da salvação. Precisamos ter pressa em ter a certeza de que nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que a paz de Jesus Cristo esteja com vocês. Pela graça dele, nós nos veremos na próxima atualização na Escola de Profecia. Até breve.